Meus irmãos, nessa sétima noite, nós queremos falar um pouquinho sobre as aparições de São Miguel. Nós temos algumas aparições de São Miguel que são, assim, relevantes na história da devoção deste arcanjo. E os vitrais desse lado direito da basílica, até aqui o vitral após a porta, retratam algumas aparições. Então, lá o primeiro vitral, nós temos a aparição de São Miguel Arcanjo a Constantino, no ano 312. Lembremos que o início da igreja, os primeiros cristãos foram muito perseguidos. Até os anos 300, a igreja ela era perseguida e massacrada. Muitos cristãos morreram, muitos cristãos foram presos, martirizados, muitos cristãos perderam os seus bens, porque era perigoso ser cristão. Aí aconteceu a conversão de Constantino, que era o imperador. E essa conversão e essa paz, ela foi preparada por São Miguel. Quando Constantino combatia na Gália, São Miguel apareceu-lhe, rodeado de muitos anjos, para socorrer e assegurar-lhe a vitória. Mostrou-lhe em pleno meio-dia uma cruz luminosa, cercada pela inscrição que dizia: com este sinal vencerás. O imperador mandou fazer um estandarte com o sinal da cruz, que foi à frente das tropas. Ocorreu então a vitória, no dia 12 de outubro do ano 312. O vencedor entrou triunfante em Roma, com a cruz à frente dos seus exércitos, e decretou paz à igreja. Então, é dessa forma que os cristãos começaram a ser aceitos e puderam viver com um pouco mais de tranquilidade. São Miguel Arcanjo ainda apareceu mais 2 vezes para Constantino. E aí o imperador ficou tão encantado que, criando uma cidade com o seu nome, hoje chamada Istambul, ele edificou várias igrejas e dedicou um suntuoso santuário em honra a São Miguel Arcanjo, né? Então, é uma aparição interessante, importante, lá do início do cristianismo, no momento em que a igreja ainda era perseguida. Depois nós temos ali no segundo vitral, as aparições de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano. Foram 4 aparições, 3 em sequência e uma bem depois. Então vamos lá. A primeira aparição foi aproximadamente no ano 490. Tinha um pastor chamado Gargano, um homem muito rico, e ele estava lá cuidando do seu gado, e de repente ele percebeu que um touro dele estava faltando. Aí ele vai com seus empregados atrás do touro, e de repente ele vê o touro ajoelhado diante de uma gruta. Ele tenta tirar o touro não sai, está como se estivesse imóvel. Aí ele fica irritado e pega uma flecha e atira no touro. E aí, para surpresa de todos, a flecha vira, volta e acerta o Gargano, o pastor. Aí o pessoal ficou, assim, aterrorizado, correu para o bispo na época era o Dom Lourenço Maiorano, e foram se aconselhar com o bispo, como que isso aconteceu. Aí o bispo decretou 3 dias de jejum para compreender o fato. E aí, no final do jejum, São Miguel Arcanjo apareceu para o bispo. E aí São Miguel vai dizer para ele que foi o próprio São Miguel que fez aquele fato, porque São Miguel quer transformar aquela gruta num lugar de devoção. Então isso foi no ano 490. Depois, a região entrou em batalha, em guerra, e no ano 492, no mês de setembro, São Miguel Arcanjo novamente aparece para esse bispo, dizendo para que ele tivesse confiança que eles iriam sair ilesos daquela batalha. Por fim, no ano de 493, São Miguel Arcanjo aparece novamente para Dom Lourenço Maiorano. Nessa época, Dom Lourenço estava muito confuso, assim, porque as pessoas iam até essa gruta, as pessoas rezavam nessa gruta, as pessoas começaram a fazer peregrinações nessa gruta, e aí ele não sabia se ele deveria ali
erigir um santuário, se era da vontade de Deus ou não. Aí ele consulta o Papa, na época, Papa Gelásio I, e o Papa lhe orienta a fazer 3 dias de jejum. No final dos dias do jejum, São Miguel aparece para o bispo e diz a ele que é vontade de Deus que aquela gruta se transforme no santuário, que o próprio São Miguel vai consagrar e dedicar aquela igreja, para que ali seja um lugar de peregrinação, de devoção, que as pessoas possam fazer a experiência de Deus. E de fato, o Monte Gargano é o santuário de São Miguel Arcanjo mais famoso do mundo, né? Além das aparições, é um lugar de muita espiritualidade, é realmente dentro de uma gruta, você entra assim caverna abaixo, né? E somente Deus para fazer daquele lugar um lugar realmente vivo, né? Onde a fé é experimentada. Então, essas 3 aparições foram em sequência. Depois, lá no ano 1656, aquela região estava enfrentando uma peste. E aí, o bispo, que na época era Dom Giovanni Alfonso Puccinelli, ele então vai fazer uma oração a São Miguel Arcanjo, pedindo que ajude o povo que estava morrendo com aquela peste. São Miguel Arcanjo aparece para o bispo e diz para o bispo pegar as pedras daquela gruta, gravar nelas o sinal da cruz e as letras MA, Miguel Arcanjo. E aí dá para as pessoas que mantivessem devotamente a pedra seriam imunes à praga. Assim surgiu essa devoção à pedra do Monte Gargano, essa pedra que nós temos aqui, próximo da imagem de São Miguel. Por isso que essa pedra, ela é buscada, por isso que é uma pedra importante, porque ela faz parte de uma das aparições de São Miguel, faz parte de um contexto onde São Miguel Arcanjo interveio, né, pela saúde das pessoas, né? Então, assim, nós temos a última aparição no Monte Gargano. O terceiro vitral ali vai tratar de uma revelação privada, ninguém sabe se é aparição ou se é uma inspiração, mas foi a uma serva de Deus, uma freira chamada Antônia de Astônaco. Nós já falamos dela no dia que nós refletimos sobre os santos. Mas São Miguel aparece para ela para dizer-lhe que ele queria que as pessoas rezassem uma oração dedicada ao coro dos anjos. Essa oração passou a ser conhecida no mundo todo. É a coroa de São Miguel ou o rosário de São Miguel, que nós rezamos com frequência. E a gente percebe os frutos de Deus, né? Se a coisa não fosse de Deus, tinha morrido lá no passado. Isso foi no ano 1750. Por fim, meus irmãos, esse primeiro vitral aqui após a porta do meio, ele vai mostrar, a gente diz que é um sinal da presença de São Miguel Arcanjo aqui no nosso município. Pode ser que as pessoas de fora não saibam dessa história, mas em 1932 aconteceu a Revolução Constitucionalista, né? A guerra ali do exército de São Paulo com o exército sulista. E eles tiveram uma batalha aqui na cidade ao lado, cidade de Buri. E ali em Buri muitas pessoas morreram. Depois de Buri, eles vieram em direção a São Miguel Arcanjo. E aqui eles montaram uma trincheira de combate. Pegaram uma casa paroquial, transformaram num quartel-general, mandaram esvaziar a igreja, a cidade, mandaram esvaziar a cidade, mandaram o padre embora, mas o padre disse que ia ficar, porque se aproximava a festa de São Miguel Arcanjo, e ele precisava rezar a missa. E aí eles foram para essa trincheira de combate, que fica aqui no bairro do Turvo da Lagoa, zona rural aqui do município. A história vai dizer que no dia 29 de setembro, de madrugada, houve um clarão no céu, e aí um homem avisou que a guerra tinha acabado. Aí eles desfizeram todo o acampamento, vieram a pé, chegaram aqui no início de outubro, pediram para o padre abrir a igreja, e ao entrar na igreja, vendo a imagem de São Miguel Arcanjo, que é aquela imagem que está lá
no coro, ali de frente para a praça, né? Era aquela imagem na época, na igreja anterior. Um deles falou que tinha sido aquele homem que tinha avisado do final da guerra. Isso não foi registrado no livro do tombo. Teria sido muito bom se o padre na época tivesse registrado isso no livro do tombo, porque nós teríamos um documento escrito naquele tempo. Isso passou a ser uma tradição oral, contada pelas famílias e repassada aos seus filhos. O que nós temos a certeza? Que a guerra acabou aqui. E nós temos um documento comprovando que o armistício, o sinal de paz, foi dado no dia 29 de setembro. Se ele apareceu ou não, é o menos importante. Fato é que no dia de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo, a paz reinou e nenhuma pessoa morreu. Então a gente tem assim, né, a grande graça de morar numa cidade que nasce sobre a devoção de São Miguel Arcanjo, que é consagrada a São Miguel Arcanjo e que tem essa presença tão forte dele. Por isso nós rendemos graças a Deus. Essas aparições nos ajudam a perceber que São Miguel sempre age em favor do povo de Deus. E ao mesmo tempo, reforçam a nossa devoção a ele, na certeza de sua defesa em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.